meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje em dia, com tudo sendo feito na internet, essa nova geração nunca vai saber como que era ir na banca ou comprar um jornal ou uma revista e uns pacotinhos de figurinha com troco. Também era bem legal, né? A gente ainda tem um montão de revistas famosas. E segundo dados da Anatec, a Associação Nacional de Editores de Publicação, que é um nome que realmente existe, tem uma média de 2.500 títulos de revistas no Brasil e uma tiragem de 1 bilhão e 400 milhões de exemplares ao ano. Todos para virar banheiro de cachorro hoje em dia, né? Que a gente pega e fala assim, vou comprar. Você comprou o jornal hoje? Não, não comprei não. Ah, vou lá comprar porque a Atena precisa de lugar para fazer xixi, né? Mas por aí. É coisa demais, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo praticamente na internet. Mas ainda assim, eu tô para te dizer que antigamente era mais, né? Antigamente o Brasil até parava com algumas das capas que saíam nessas revistas. Então vamos ver algumas capas que botaram fogo no Brasil? É isso hoje no Nerd Show. Gente, nós vamos falar agora de 2012. Parece que tem pouco tempo, mas já tem 10 anos. What? Nossa senhora, nós estamos ficando velho mesmo, né? Pois é, mas quem lembra lá em 2012, quando o Neymar tinha aquela fama de jogador cai-cai, né? Quer dizer, não que ele ainda não tenha mais essa fama, né? Só que antes era mais. Tadinho do menino Ney também, né? O povo é chato. Em 2012, ele ainda estava jogando no Santos. E a revista esportiva Placar quis tentar ficar do lado do Neymar nessa discussão toda, falando que ele não merecia ser tão criticado, que ele não merecia ser crucificado. E nisso saiu a capa da crucificação do Neymar. E é claro que isso deu uma polêmica danada, né? Nossa, mas eu fico pensando assim, porque chamou treta também, né? O diretor da revista, o Maurício Barros, chegou a dizer que a intenção deles era justamente questionar o porquê o pessoal parecia só crucificar o Neymar, sendo que tinha um montão de outros jogadores aí no futebol que também faziam as mesmas coisas que ele fazia. Chamado de cai-cai, o craque brasileiro vira bode expiatório em um esporte onde todos jogam sujo. Quer dizer, a gente estava se esquecendo de bater naqueles zagueiros absolutamente violentos, né, nos simuladores de pênaltis para se bater no principal jogador brasileiro. E isso tá, tudo bem, a gente até entende assim, né? O que ficou difícil dele explicar foi a escolha da capa mesmo, né? Depois ele chegou a pedir desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido com isso, dizendo que nunca foi o objetivo deles ferir a religiosidade de ninguém e que na verdade eles não estavam comparando Neymar com Jesus, mas só fazendo uma ligação com a crucificação, entendeu? Que era um método de execução pública, muito praticado antigamente. Eu explicava, mas as pessoas não entendiam. Eu falava, essa analogia é com um processo de crucificação, que é um processo de execução em praça pública. E na verdade ele não está errado quanto a isso não, porque o registro mais antigo que se tem de crucificação é datado de 510 a.C., quando o rei Dario I da Pérsia crucificou cerca de 3.000 de seus inimigos políticos da Babilônia. O problema é que esse é um assunto bem polêmico, né? E depois disso a revista Placar resolveu não crucificar ninguém mais nas capas dele não. Mas eu quero saber a sua opinião sincera sobre isso. Você acha que foi demais ou o pessoal entendeu errado? Me diz aí embaixo nos comentários do vídeo. E ainda no mundo do futebol, ou mais ou menos isso, né? Teve uma capa de revista que com certeza botou fogo no Brasil e que até hoje em dia é bem discutida, né? Eu tô falando da G Magazine do Vampeta, lá de 1999. Essa com certeza foi uma que quebrou o Brasil inteiro, né? Mas ó, coragem eu tive, viu? De posar nu pra G Magazine. Não sei se foi o mico, mas me rendeu bons frutos. O Vampeta já chegou a dar várias entrevistas contando como que foi que ele recebeu essa proposta, né? De acordo com ele, tudo começou quando ele estava numa festa e conversando lá na rodinha de amigos, onde um deles disse que um jogador de futebol jamais teria coragem para posar nu. Aí nisso ele falou que era só oferecer para ele 80 mil, ele fazia na hora. Nossa, Vampeta, mas pra que falar isso? Pedisse mais, né? 80 mil tem cachê de milhões e tal. E não é que um dos representantes da revista tava lá na festa e ouviu ele falar isso e na mesma hora puxou um cheque preenchendo lá os 80 mil para ele? O Vampeta disse que isso era cerca de 3 vezes o que ele recebia por mês no Corinthians. E ele não pensou 2 vezes para ele aceitar. Peguei essa moeda e reformei o cinema lá da minha cidade de Nazaré. 80 mil. Ele ainda disse que a família dele apoiou bastante essa decisão, né? Principalmente a avó dele, que chegou a dizer que ele tava certo, que tem que mostrar tudo mesmo, né? Eu não sei se tá certo, né? Porque para ele eram 3 meses de salário. Mas pra gente,
Era uma vida inteira de desgosto, né? Meu Deus. E voltando bastante no tempo, né, lá para 1997, teve uma capa da revista Isto É que deu muito o que falar na época, rendendo até uma novela na Globo. As nossas mãos, a criação. A capa era Fábrica de Gente e contava sobre o primeiro clone de um mamífero adulto, o que foi notícia no mundo todo e deixou muita gente assustada. Muita gente vai lembrar desse caso pelo nome da ovelha Dolly, né, que até hoje é considerada como um grande marco científico. Pessoas do mundo todo estavam comentando. Todos queriam ver a Dolly. Vou chegar mais perto. Com isso surge uma pergunta. Eles serão finalmente capazes de clonar seres humanos? Mas pra quem não lembra ou não conhece a história, sem problemas porque eu te explico aqui, ó. É o seguinte, em 1997, os biólogos Kate Campbell e o Ian Wilmut, né, que nós vamos chamar aqui de Carlos e Wiltinho, apresentaram para o mundo a ovelha Dolly. E não, ela não era uma ovelha comum, mas sim um clone. O pequeno laboratório nas terras baixas da Escócia acabava de reescrever a história da biologia. Mas muitos temem que este poder de manipular a vida leve os cientistas a brincar de Deus. Aí pronto, né? Depois disso, todo mundo começou a falar que agora ia começar os clones humanos, que ia ser o apocalipse e que o fim do mundo estava chegando. Hoje a gente sabe que nada disso nunca aconteceu. E que o mais perto que aconteceu de clonar um humano foi com o Murilo Benício lá no clone mesmo, né? Estava escrito... Depois da Dolly, vários outros animais chegaram a ser clonados, tipo vaca, cabra, porco, cavalo e até mesmo cães. Apesar da pesquisa da Dolly ter sim ajudado a ciência em diversas áreas de pesquisa, a clonagem em humanos acabou nunca sendo feita, né? E quem explica o porquê disso é a Lígia da Veiga Pereira, a professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências lá na USP. É bem chique esse nome, né? Bom, mas de acordo com ela, foi feita a transferência nuclear em centenas de óvulos. E só 29 desses óvulos desenvolveram um embrião. E desses 29, só nasceu um viável, que foi justamente a ovelha Dolly. Keith preparou 277 embriões. Uma tarefa monumental. Depois de alguns dias, eles só tinham 29 ou 30 embriões, mas achavam que seria o suficiente para introduzirem mães de aluguel. Ou seja, se fosse fazer clonagem em humanos, ia ser necessário uma grande quantidade de óvulos e barrigas de aluguel para o clone crescer ali. O que, além de esbarrar em aspectos éticos, também esbarra na lei. Porque assim, ó, no Brasil, a lei número 11.105, né, a lei da biossegurança, taxa como crime a clonagem reprodutiva. Ou seja, a gente tem uma lei proibindo isso, né? O lado bom é que, como a lei é de 2005 e a novela O Clone é de 2001, o ator Juca de Oliveira, Valbieri, ia acabar escapando dessa parada aí. O clone do Lucas! Eu fiz o clone do Lucas! Notícias de última hora chegaram dizendo que um canal pão de queijístico do YouTube mineiro pode acabar perdendo relevância para o Toque Toque. E sai fora, garoto. Não deixem isso acontecer. Aqui vai um apelo a todos os pãezinhos de queijo do Brasil que deixem like e abasteçam essa fornada com muitos likes cremosos, caramelizados e deliciosos. Desculpa, perdi a compostura. Então deixa o like nesse vídeo. Para quem não conhece, o The Economist é uma importante revista inglesa que faz sucesso mundial. Eu não conheço, pra te falar a verdade. Eu também não. É porque tá no texto mesmo, porque senão não ia saber que existe. Mesmo que eles considerem a si mesmos como um jornal, cada edição é impressa em formato de uma revista de notícias. E o público deles geralmente são líderes políticos, executivos, empresários, ou seja, um povo muito enjoado, né? Que realmente a gente não ia saber que existe nunca. Mas como ela é lida no mundo todo, é normal que ela não faça capa só do que acontece lá na Inglaterra. E o Brasil já chegou a ser assunto da capa também. Em 2009, o The Economist publicou uma capa voltada para o Brasil, com o título de Brasil Decola, com Cristo Redentor, né, decolando, como se fosse um foguete e tal. A capa fazia referência à eleição da então presidente Dilma, onde os números empolgavam muita gente. E ali todo mundo achou que o Brasil fosse decolar de vez, é um país do futuro. Meu Deus, o Brasil só falta se unir. Mas se tem uma coisa em que o Brasil é bom, é em ser o país do futuro, né?
Um futuro que não chega nunca, demora. E em 2013, durante a época das manifestações, o The Economist já antecipava que a coisa tinha, né, meio que dado errado. Daí, 4 anos depois daquela capa otimista, eles publicaram uma outra capa focada no Brasil com o título de "O Brasil estragou tudo?" Interrogação. Dessa vez com a decolagem do Cristo Redentor tendo dado errado, né? Ele prestes a cair e explodir tudo. Parecia aqueles negócios da NASA, aquelas filmagens do foguete. Houston, temos um problema. Essas duas capas mostram como que a coisa começou esperançosa e no final deu tudo errado. E assim, errado eles não estavam, né? Mas mesmo assim a gente sabe que os únicos que podem falar mal do Brasil é a gente. É claro. Porque então vai cagar tudo no mato, deixa nós quietos aqui. E ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tinha uma celebridade que não saía da mídia, né? E nem da mente dos fãs. Eu tô falando da Sandy, claro, né? Principalmente quando ela estreou no seriado Sandy e Júnior. Tinha gente que não perdia um episódio por causa da história, né? Muita gente. Bom, mas lá em 1999, a Sandy tinha só 16 anos, mas já era a queridinha do Brasil e aparecia em muitas capas de revista. E nessa, ela chegou até a aparecer na capa da revista Capricho com a incrível declaração: "Eu nunca beijei". Nossa senhora, notícias, parem as prensas. Uau! A revista ainda prometia um desabafo da Sandy com seu amor platônico não correspondido, né? Isso naquela época, a Sandy, com seus 16 anos, não tinha sorte no amor. Imagina os fãs dela, ou a gente mesmo, né? Eu com 16 anos, gente do céu, que tristeza. Bom, mas no ano seguinte, ela voltou a estampar a capa de uma revista. Dessa vez na revista Contigo, com o título de Proibida de Amar. Parece uns nomes meio de novela mexicana da Sandy, né? E dessa vez mostrando como que a fama atrapalhava a vida amorosa da Sandy. E aí tá uma boa desculpa pra quem tá passando por um período de seca, né? É só falar que a fama tem te atrapalhado. Não, você tá me atrapalhando. Nossa, eu sou tão visado por aí. E por fim, a Sandy voltou pra capa da revista Capricho, né? Dessa vez com o título de Cansei de Ser Santa, mostrando que ela tinha cansado de ser considerada como a boazinha e que agora sim, agora ela ia curtir a vida. E foi aí, inclusive, que ela falou do Fury Snipes? Eu não sei se... acho que não, né? Foi mais pra frente. E isso foi 1 ano antes dela estrear a novela Estrela Guia. Da próxima vez que você olhar uma estrela no céu, lembre-se que ela é sinal de boa sorte. Que ela pode trazer pra perto quem você mais ama. Que apesar de ser controversa, eu sei que tinha muita gente por aqui que assistia ela pela história também, né? Bom, hoje em dia a Sandy é casada com o Lucas Lima, né? Desde 2008. E em 2014 eles tiveram seu primeiro filhinho, né? O Theo Scholes Lima. Scholes? Meu Deus do céu, que nome chique desse povo. E não chegou a ser capa da revista, né? Mas em 2019, a Sandy e o Júnior realizaram uma turnê pra matar a saudade dos fãs. Com ingressos que iam de 140 a R$3.200. Que foi uma das mais difíceis da minha vida, porque a Bárbara é muito fã, mas ficar ali na frente do palco sendo amassado no lado vamos pular, Jesus, né? Vamos pular, vamos pular, vamos pular, Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa ele na capa da sua revista. Dá um like aqui e vai ver mais 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!